O grupo realmente era diferenciado, ele foi o pioneiro em quase tudo, inclusive na televisão, na própria TV Tupi. E eu conhecia o Júlio Rosenberg, inclusive no dia que eles estavam passando o som, como vocês falavam, né? Ele me levou para o programa dele na Rádio Tupi, a gente bateu um papo lá. E quando eu vi o pessoal que ia fazer parte do júri, Luiz Arruda Paz, que era maestro, tinha orquestra, Bernardo Federovski, enfim, uns caras. Falei, nossa, essa moçada estão ferrados, né? Porque eles não tinham estudo musical, era tudo, a gente chamava de ouvido, na orelha, né? Aí de ouvido. Tanto que eu vi vários ensaios, o Peru passando as coisas, o próprio Carlinhos, o baixista, passando os detalhes da música e pegava-se na hora, era tudo autodidata. Então eu falei, nossa, esses caras estão ferrados. E aí eu vou dizer uma coisa para vocês, a gente só não pegou em primeiro lugar, porque a gente foi o segundo colocado e foi classificado como o primeiro instrumental, porque o primeiro grupo cantou uma música dos Beatles, sem originalidade nenhuma. Agora, os Jungles, além de ter uma apresentação diferenciada, porque eles pegaram um trecho de música clássica, que foi Pisadas, né, de Vitório Monte, e fizeram um arranjo diferenciado. Realmente foi uma apresentação diferenciada e por isso que foi o sucesso que foi. Perdemos para um conjunto que era um cover dos Beatles na época, e depois a gente já foi saber que um dos componentes do júri era um maestro da extinta TV Tupi, cujo filho fazia parte do conjunto. Então, já naquela época já havia um certo favoritismo, um certo nepotismo. Enfim, o Jungles ficou em segundo lugar, mas foi considerado o melhor grupo musical do estado e, além disso, projetou Araraquara. Exemplo disso foi quando a gente voltou de São Paulo, de um concurso, da final de um concurso do programa do Júlio Rosenberg. E ao final do conjunto a gente veio consagrado o primeiro conjunto instrumental do estado de São Paulo. Ali sim a gente viu que existia um reconhecimento da cidade. A gente foi recebido por corpo de bombeiros e banda e festividade, coisa e tal. E isso porque o pessoal acompanhou ao vivo pela televisão. Foi quando a gente se deu conta de que existia alguma importância, alguma identidade entre o conjunto e Araraquara. Os Jungles então começaram a abrir shows de artistas famosos, como por exemplo Vanderlei Cardoso, Martinha, Newton César, Antônio Marcos, ou acompanhar astros como Paulo Sérgio, um dos mais famosos da época. E através de um show que nós fizemos com o Paulo Sérgio, que por ironia nós ensaiamos aqui ao lado, o empresário mandou a fita cassete, aquele tempo a fita cassete, nós entramos no estúdio, que era no fundo da casa da namorada do Carlinho, nós ensaiávamos das 8 às 11, nós almoçávamos às 11, às vezes com lanche aqui nesse supermercado do Vasco. Depois a gente reassumia meio-dia e meio, ensaiava até às 5h30, às 7h30 da noite nós voltávamos. E nós nos conhecemos a hora que o Paulo Sérgio entrou no palco. Nós não passamos nada, nós ensaiamos aqui, então. E nós entramos na introdução, o Paulo Sérgio entrou, olhou para nós e falou assim, poxa! Aí ele cantou o repertório inteirinho. A hora que terminou, para fechar, o empresário falou, vocês ficam fazendo, acreditei em você, e tiraram o Paulo Sérgio, que ele foi embora para o hotel. E aí foi aquele problema para nos tirar do reforço de polícia, e virar a Kombi do caramba, virando e tal. Aí fomos para o mesmo hotel, chegou lá e falou, eu quero a rapaziada comigo, vai jantar comigo, porque ele adorou. E através desse contato, então depois nós fizemos Newton César, fizemos Martinha, Antônio Marcos, Vanderlei Cardoso. Paulo Sérgio passou a exigir do Jungles a presença em seus shows. Quando começou a apresentar um programa na TV Excelsior, os primeiros convidados foram os Jungles. A agenda do grupo ficou lotada. Foram tocar na Bolívia, mas atuavam mais no Sudeste brasileiro. As turnês se tornaram longas e longínquas. Por exemplo, a excursão por Goiás, que durou nada mais, nada menos do que 30 dias. Aconteceu um evento, nós saímos daqui para fazer um baile de formatura em Goiânia e a perua fundiu aqui em Jabuticabal. Quer dizer, o Caram voltou aqui pegar dinheiro, arrumou a Kombi e nós fomos para Goiânia, tocar no Clube Jaó.
um dos maiores clubes do Brasil. Então, e nós atrasamos, nós fizemos fazer um lugar daquela tudo com a Kombi, era terra. E nós tínhamos que fazer Anápolis. E nós chegamos em Anápolis, todo mundo desnutrido, queimar alimentação. E nós chegamos meio tarde no baile. E o pessoal estava meio revoltado com a gente, por causa do horário, baile de formatura. Mas a hora que nós, terno branco, bota branca, aquele capricho que tinha, a hora que nós fizemos, no quarto compasso do Obras de Ouro, nós fomos aplaudidos, foi aplaudido o baile inteiro, voltamos no outro ano, fizemos 17 no primeiro ano, voltamos no segundo, fizemos 21, uma excursão lá para Goiás. O Jungles gravou 2 discos, um compacto simples e um long play. O compacto simples foi gravado em São Paulo. De um lado a música Soninha, de autoria de Tony Penn, e outro Xardes, de Vitório Monte. Com apoio da Rádio Cultura, fez um grande sucesso na região, mas não foi lançado nem distribuído corretamente. O compacto foi uma experiência e tanto que a gente teve, porque nunca nós tínhamos entrado num estúdio de gravação. A gente estranhou bastante, porque na hora da gravação tinha que tocar baixinho, um longe do outro, quase não se ouvia. E era difícil, tocava, o cara mandava parar porque estava acertando o som, voltava novamente e essa experiência foi muito interessante para a gente. Já o long play, lançado em 67 pelo obscuro selo RCS de Barretos, receberam convite e estiveram naquela cidade, mas viram que aquele estúdio não tinha equipamento apropriado e resolveram gravar na Gravodisc, em São Paulo. Quando foi gravado o LP, depois a gente já teve uma bagagem um pouco maior, né? Já sabia como era um estúdio, como que era feito. Então foi feito, alugado o estúdio, que é um estúdio profissional, e a gravação então foi feita lá. E por ser caro o estúdio, nós tivemos que fazer essa gravação numa vez só, né? Então a qualidade deixou a desejar. Começou tipo 8 horas da noite e saiu de lá 8 horas da manhã, uma coisa de louco, né, para poder se fazer. Mas valeu a experiência, foi muito bom. É uma pena que não teve uma sequência para poder ir aprimorando isso tudo, né? Mas o que significou isso tudo para aqueles jovens que gostavam de fazer tudo bem feito? Pini, o fundador, conta que o Jungles acabou em março de 75. Mas como havia contratos a serem cumpridos, continuou até o final do ano, mas já estava dissolvido. Para ele, o fim se deveu a vários fatores, e o principal deles é de que alguns integrantes haviam se casado. No início, todos queriam se divertir, e depois veio a fase de aparecer e, por último, a necessidade de se ganhar dinheiro para poder sustentar a família. Tinho também considera o surgimento de discotecas como sinal de que os tempos estavam mudando. Até o dia que alguém falou, vocês chegaram no ponto máximo que um conjunto de baile chega, daí para frente não vai mais, é isso aí mesmo. Aí ele quis modificar, que foi o Fernando, foi empresário dos Incríveis, chegou até a ser empresário do Roberto Carlos, já falecido. Ele era de Jacarezinho, ele gostava da gente, ele já conhecia o conjunto, ele levou a gente para São Paulo para poder lançar o conjunto. E aí então foi feito um outro trabalho, foi quando ele falou isso aí, que nós tínhamos chegado ao ponto máximo. Daí para frente, ou você vai encarar, gravar e fazer alguma coisa, ou você para ou continua da forma que estava, né? E aí a gente acabou voltando, acabou não dando certo e ficamos por aí. É uma pergunta difícil. Eu nem sei se acabaram, né? Eu sei que a banda começou a se dissolver. Bom, primeiro, que eu acho que está dentro da ordem natural das coisas. Tudo obedece a um ciclo de vida, né? Tem o seu início, tem o seu apogeu e depois tem o seu declínio também. Eu vejo que os Jungles não terminaram, mas eles passaram por um auge que girou entre 70 e 75, por aí. E houve uma sucessão de estilos, né? Uma adaptação a novos tempos. Então, o Jungles foi um evento, mais do que uma entidade. Jungles foram um evento que existiu ao longo de uma certa época que, felizmente, eu tive o privilégio de viver. Foi a época de ouro da música, né?